Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília, a cerimônia de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade. Vamos acompanhar. Jair Messias Bolsonaro, que presidirá esta cerimônia militar, sendo recebido pelo excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. Sua Excelência recebe as honras militares de estilo. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da República cumprimenta o excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica substituto, e os demais membros do alto comando da Aeronáutica. Estamos com imagens ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro comanda a cerimônia de transmissão do comando da Aeronáutica ao tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Nesse momento, como vemos aí pelas imagens, o presidente Jair Bolsonaro cumprimenta oficiais da Força Aérea Brasileira. Vemos também na imagem o general Augusto Heleno, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. São imagens ao vivo da TV NBR, nesta transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica ao tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. O tenente brigadeiro Bermudes é natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Ele tem 62 anos de idade e ingressou na Força Aérea Brasileira em fevereiro de 1975. Foi promovido ao posto atual de tenente brigadeiro em novembro de 2014. Somos a força de 22 milhões de quilômetros quadrados. A força do azul no céu. A força de todos os dias e de todas as horas. Somos a força que protege a terra, o mar e o ar. Somos controle, defesa e integração. Somos o Brasil, a pátria. Há 78 anos, somos a Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Cerimônia de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica, do tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato ao tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. O comandante da tropa, Coronel Aviador Joelson Rodrigues de Carvalho, apresentar-se ao excelentíssimo senhor presidente da República
e solicitará autorização para dar início à cerimônia militar. Eu tô pegando os clarins aqui, tá bom? Agora um cabeça-boia. Convidamos a audiência a tomar seus assentos. A Força Aérea Brasileira sente-se honrada em registrar a presença dos excelentíssimos senhores e senhoras, vice-presidente da República, embaixadores estrangeiros de nações amigas acreditados junto ao governo brasileiro, ministros de Estado do governo federal, comandantes da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, ex-ministros de Estado e ex-comandantes da Aeronáutica, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Procuradora-Geral da República, senadores e deputados federais, oficiais generais, membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército e do Alto Comando da Aeronáutica, autoridades integrantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ministros militares e civis do Superior Tribunal Militar, oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, adidos militares acreditados junto ao governo brasileiro, presidentes, diretores e representantes das empresas aéreas, aeroportuárias e da indústria aeroespacial brasileira, membros honorários, familiares e amigos dos comandantes da Aeronáutica substituído e substituto. Neste momento, convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé, para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Seu Senhor, essa
Convidamos os porta-estandartes a ocupar seus lugares no dispositivo. Espera aí um pouquinho, Saboia. Corta pra mim, corta pra mim. Isso, corta. Diretamente subordinados ao comandante da Aeronáutica, encontram-se os 8 grandes comandos, aqui representados pelos seus estandartes, quais sejam: Estado-Maior da Aeronáutica, Comando de Preparo, Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Comando Geral de Apoio, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Comando Geral do Pessoal, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e Comando de Operações Aeroespaciais. Não, ele não. Que menina, gente? Descansar! Ah, é aquela menina lá, pô. Convidamos a audiência a tomar seus assentos. Decreto de exoneração. O Presidente da República, no uso da atribuição legal em vigor, resolve exonerar o Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato do cargo de Comandante da Aeronáutica. Brasília, 4 de janeiro de 2019. 198º da Independência. 131º da República. Assinam Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República. Fernando Azevedo e Silva, Ministro de Estado da Defesa. Palavras de despedida do Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, Comandante Supremo das Forças Armadas. Agradecemos a sua honrosa presença nesta cerimônia, no momento em que desejamos pleno sucesso em sua desafiadora missão de atender os anseios de mais de 200 milhões de brasileiros. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, em nome dos quais eu cumprimento as demais autoridades civis e militares já citadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, familiares, amigos e integrantes das turmas de 69 e 72, muito bom dia a todos. Minhas palavras, neste derradeiro momento de minha vida militar, são de agradecimentos àqueles com quem convivi ao longo dos últimos 4 anos e também de incentivo aos que sonham com uma força aérea compatível com as responsabilidades que temos com esta imensa nação chamada Brasil. Agradeço acima de tudo a Deus que me deu saúde e vontade de viver. Agradeço a todos os meus familiares,
alguns aqui presentes, especialmente a minha mulher Rosa, porque dela recebi a maior influência do que sou, e que me auxiliou na superação de dúvidas e fraquezas, me permitindo olhar sempre para frente, acreditando na vida, nas pessoas e na Força Aérea. Agradeço ao Tenente Brigadeiro Saito, meu antecessor no Comando Aeronáutica, e que teve grande influência na formação de minha visão da Força Aérea. A presidente Dilma e ao presidente Temer, por terem me confiado e mantido no comando desta instituição. Tenho a certeza que tudo fiz para honrar este cargo. Aos ministros Jacques Wagner, Aldo Rebelo, Raul Jungmann e Silvio Luna, agradeço pela compreensão, confiança, amizade e apoio que sempre recebi ao longo desses anos. Agradeço especialmente aos meus colegas de turma e amigos, Tenente Brigadeiro Joseli, ministro do Superior Tribunal Militar, pela postura leal e ética por ocasião de minha designação como comandante, e ao Tenente Brigadeiro Paz de Barros, como chefe do Estado-Maior da Aeronáutica em 2015, pelo incondicional apoio nas transformações que foram iniciadas na Força Aérea. Aos amigos, Almirante Leal Ferreira, comandante da Marinha do Brasil, e sua esposa Cris, ao General Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, e sua esposa Cida, os meus agradecimentos pelo relacionamento fraterno, pelo apoio mútuo, que nos manteve unidos e nos ajudou a superar alguns momentos difíceis por que passamos nesses 4 anos. Assim como as instituições militares perduram ao longo do tempo, podemos afirmar que as amizades desenvolvidas pelas adversidades e confiança mútua são eternas. Obrigado e felicidades a vocês. Aos membros que participaram do Alto Comando Aeronáutica nestes 4 anos, respectivamente, Tenentes Brigadeiros Terciotti, Francisco Ângeles, Noro, Rodrigues Filho, Machado, Alvani, Bermudes, Botelho, Aquino, Egito, Araújo, Cury, Amaral, Domingues, Batista Júnior, Aguiar, Damasceno e Lourenço. Agradeço pela dedicação e assessoramento franco nas decisões que tive que tomar, compartilhando angústias e alegrias, mantendo a vontade férrea de levar adiante a construção de uma força aérea compatível com as exigências do mundo atual e otimizando ao máximo os recursos que nos foram disponibilizados. Agradeço também a todos os oficiais e graduados por comporem uma equipe moderna e focada no objetivo. Assim, com a união de todos nós, tivemos como nosso sangue o sangue da Força Aérea. Mantivemos o rumo, não esmorecemos e nos mantivemos altivos, esperançosos e honrando nossos predecessores. Agradecimento especial à presença dos comandantes das Forças Aéreas Amigas, Brigadeiro Anren, comandante da Força Aérea Argentina, e a senhora Vilma, General Paredes, comandante da Força Aérea Paraguaia, e senhora Maria Tereza, General Zanelli, comandante da Força Aérea Uruguaia, e senhora Elizabeth. Voltando a olhar para a nossa Força Aérea, é oportuno fazer uma curta retrospectiva, destacando a grande evolução que tivemos a partir dos anos 2000, com a aquisição e modernização de nossos vetores aéreos, melhoria das instalações, aperfeiçoamento do sistema de comando e controle, maior integração com as forças co-irmãs e intensificação de exercícios com forças aéreas de nações amigas. Dando continuidade ao desenvolvimento da força, nos últimos 4 anos foram dados passos adicionais e pavimentando nossas expectativas de um poder aéreo condizente com a estrutura geopolítica de nosso país. Foi iniciada, então, uma profunda reestruturação da força, composta de 3 ações fundamentais. A primeira delas foi concentrar em um único grande comando as atividades administrativas, separando-as das atividades operacionais, agilizando assim os processos e melhorando significativamente a governança. O segundo passo foi a reestruturação organizacional, extinguindo, criando e redirecionando organizações, de acordo com uma nova visão estratégica. E a terceira e fundamental ação tem sido a atenção diferenciada para a quantificação e capacitação dos recursos humanos necessários para equipar a Força Aérea Brasileira do século XXI. Esta nova visão de Força Aérea
está expressa em conceitos como dimensão 22, referente aos 22 milhões de quilômetros quadrados de nossa responsabilidade, e documentos como a Concentração Estratégica Força Aérea 100, que trata de nossos desafios ao completarmos 100 anos em 2041. Voltando agora nosso olhar para o futuro, ao novo comandante, amigo, leal à Força Aérea e preparado para o cargo, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, seu alto comando e a todos os integrantes da Força Aérea. Minhas palavras são de que encontrem pela frente tempo bom, que tenham força e paciência para superar as adversidades, que consigam mostrar ao nosso povo a amplitude de nossa missão e sua importância na preservação do patrimônio que recebemos de conquistou e construiu este imenso, rico e cobiçado território. Digo isso porque não podemos nos enganar, as ameaças existem, estão mimetizadas à nossa volta e até entre nós, e prontas a mostrar a sua força, aproveitando nossas vulnerabilidades. Por isso, devemos estar sempre prontos, integrados com a Marinha e o Exército, porque se falharmos na defesa de nosso território, terá sido em vão todo o esforço em nosso passado. O poder aéreo é a linha de frente da defesa da nação. A paz com nossos vizinhos não permite à nação o direito de menosprezar suas forças armadas. Nossas imensas áreas, com baixíssima densidade populacional, nossas florestas, minerais, nossas águas, nossa gigantesca área agriculturável, nos obrigam a ter uma capacidade dissuasória que desestimule aventuras ou subterfúgios para perdermos nossa soberania. Uma nação se constrói com tecnologia, com educação, com segurança, com infraestrutura, com união, com o suor do trabalho árduo e também com efetiva capacidade de defesa, pois a história nos mostra que a humanidade é essencialmente constituída de conquistadores e conquistados. Com 77 anos de existência, somos uma instituição adulta e sabedores da necessidade de estarmos eternamente atentos, com o olhar sempre para frente, aceitando os desafios do desconhecido, inovando e nos adequando continuamente para jamais sermos vítimas da estagnação ou resignação, mortais para uma instituição que deve ser, fundamentalmente, ancorada na tecnologia, capacitação e resiliência de seus homens e mulheres. Seremos eternamente conscientes das responsabilidades do poder aéreo na defesa da soberania e de sua importância na capacidade dissuasória de nossas forças armadas. Devemos, portanto, mostrar e divulgar para toda a sociedade esta faceta característica de nossa força. Dessa forma, com esse grau de comprometimento, posso dizer com convicção a todas as senhoras e aos senhores aqui presentes: confiem e apoiem a Força Aérea, confiem e apoiem as instituições militares. Como minhas últimas palavras, a partir de agora, após 50 anos vivendo integralmente dentro da Força Aérea, ela passa a ser uma feliz lembrança, com a certeza de que as gerações mais jovens, treinadas e capazes, saberão conduzir com maestria os destinos da Força Aérea Brasileira. Felicidades a todos e muito obrigado. Decreto de nomeação. O Presidente da República, no uso da atribuição legal em vigor, resolve nomear o Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes para exercer o cargo de Comandante da Aeronáutica. Brasília, 4 de janeiro de 2019. 198º da Independência, 131º da República. Assinam Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República. Fernando Azevedo e Silva, Ministro de Estado da Defesa. Convidamos os excelentíssimos senhores tenentes brigadeiros Rossato e Bermudes a ocupar seus lugares no dispositivo.
convidamos o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, que presidirá o ato de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica, a ocupar seu lugar no dispositivo. Convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé. Neste momento, será procedida a transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica. Jorge, eu vou fechar nele. Você quer fechar no carequinho? Será que eles vão se comprar? Onde, Jorge? Eu tô fechado nos dois. Eu tô achando que o comandante vai ter eles vão ter o comandante. Assumo o cargo de comandante da Aeronáutica. Tá saindo. Neste momento, os tenentes brigadeiros Rossato e Bermudes receberão os cumprimentos do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa por haverem entregue e assumido, respectivamente, o cargo de comandante da Aeronáutica. Os excelentíssimos senhores, ministro Fernando Azevedo e Silva e o tenente brigadeiro Bermudes retornarão à tribuna de honra. Tá contigo aí, Jorge? Eu tô no teu vídeo. Ouvir! Ordinário! Vá! Sai daqui, tá? Serão prestadas homenagens especiais ao excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, que agora ocupa local de destaque, acompanhado por sua esposa, senhora Rosa Rossato. Entrega de insígnia ao homenageado. A insígnia de comandante da Aeronáutica será arriada e oferecida ao homenageado pelo tenente-coronel aviador Ricardo Felski, oficial que, como assistente, o acompanhou nos últimos 2 anos da carreira.
Vou deixar mais aberto, só que você tá no 2, com o Jorge. Vou deixar no composto aí, no casal. A Força Aérea Brasileira oferece a Vossa Excelência, como forma de agradecer o honroso convívio, a insígnia de comandante da Aeronáutica. Convidamos os presentes a tomar seus assentos. Neste momento, convidamos o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Bermudes, e a senhora Eliana Bermudes, a passar às mãos do Tenente Brigadeiro Rossato uma recordação da Força Aérea Brasileira como símbolo do dever cumprido, e um buquê de flores a senhora Rosa Rossato como gesto de carinho e consideração. Estamos com imagens ao vivo da Base Aérea de Brasília, onde acontece a cerimônia de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica. Neste momento, o Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, que assume o comando da Aeronáutica, rende uma homenagem ao seu antecessor, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, que lhe transmitiu o cargo de comandante da Força Aérea Brasileira. E suas digníssimas esposas a retornar aos seus lugares. Você acompanha pela TV Convidamos NBR, agora todos os presentes cerimônia a assistir a um direto vídeo da Base em Aérea de homenagem Brasília. ao Tenente Brigadeiro Rossato. O Tenente Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato encerra hoje sua jornada no mais alto posto da carreira, depois de 5 décadas de serviços prestados. Ao ingressar nas fileiras da Força Aérea Brasileira, serviu a pátria com amor, determinação e humildade. Trilhou seu caminho sem se afastar dos seus principais valores. Foram quase 1.500 dias de uma gestão cuja marca começou a ganhar seus contornos desde os primeiros momentos à frente do comando da Aeronáutica. A reestruturação administrativa e operacional da Força Aérea Brasileira buscou uma instituição mais eficiente, sendo colocada em prática com muita garra e coragem. O que antes era só um planejamento inicial,
aos poucos virou realidade. A reestruturação trouxe resultados importantes à instituição, com a otimização de recursos. Sob seu comando, todos testemunhamos os avanços dos projetos estratégicos a cargo da Força Aérea Brasileira. Agora a FAB passará a contar com o KC-390, a nova aeronave militar multimissão, e em breve também receberá o Gripen NG, nossos futuros caças inteligentes. Este legado estará para sempre na história do Brasil. Em nome de todo o efetivo, a Força Aérea agradece por toda a contribuição de Vossa Excelência. Temos o orgulho de ter contado com tanta coragem no cumprimento da missão nesse grandioso território de 22 milhões de quilômetros quadrados. Muito obrigado, comandante. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Palavras do Excelentíssimo Senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Estamos com imagens ao vivo da Base Aérea de Brasília, cerimônia de transmissão do cargo de comandante da Força Aérea Brasileira ao Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, que se dirige neste momento ao palanque onde fará o seu discurso. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, Comandante Supremo das Forças Armadas, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, em nome dos quais cumprimento as demais autoridades civis e militares já citadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, familiares, amigos e integrantes das turmas de 69 e 72, bom dia a todos. Ao assumir o honroso cargo de comandante da Aeronáutica, quero, como minhas primeiras palavras, manifestar que sinto-me privilegiado em receber a maior missão da minha carreira das mãos do Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, oficial general que, com espírito empreendedor e vivaz, dedicou meio século de vida aos assuntos da aeronáutica. Nesse instante, quando ocorrem as naturais mudanças no âmbito da administração pública e novos rumos são estabelecidos, cabe-me agradecer-lhe pela distinção com que fui brindado ao ser designado por Vossa Excelência para o cargo de Comandante-Geral do Pessoal, no qual pude compartilhar, juntamente com o alto comando da Aeronáutica, de um ambiente de amizade e camaradagem, deliberando sobre complexas situações afetas aos destinos da nossa instituição. Prezado Tenente Brigadeiro Rossato, no momento em que se inicia uma nova fase em sua vida, permita-me transmitir-lhe e também à estimada esposa Rosa o reconhecimento dos que fazem a Força Aérea Brasileira, formulando-lhes votos de saúde e de muita felicidade junto à sua família. Crendo que os vencedores da batalha da vida são os homens perseverantes que, sem se julgarem gênios, se convenceram de que só pela constância e pelo esforço poderiam chegar ao fim almejado, posso afirmar que Vossa Excelência cumpriu com êxito e muito sucesso a sua missão. Que Deus o proteja na nova fase da vida que hoje tem início.
Da minha parte, após mais de 4 décadas de serviços prestados no cumprimento das múltiplas tarefas comuns aos que se dedicam ao serviço da pátria, vejo-me rejuvenescido diante da missão de dar continuidade ao primoroso legado deixado por oficiais visionários que me antecederam nesta posição, muitos dos quais aqui se encontram e abrilhantam esta cerimônia com suas presenças. Sinto-me desafiado, todavia, muito à vontade, justamente por ver, na minha ala, homens e mulheres que, atuando nos mais diversos setores, voando e fazendo voar, constituem um terreno fértil, que portam todas as qualidades habilitadoras para o exercício das demandas operacionais e administrativas inerentes ao cenário dinâmico que vivenciamos na FAB e no Brasil. O mundo passa por transformações, assim como na evolução natural, também vale para as instituições o pensamento de que não são os mais fortes que sobrevivem, e sim os que se adaptam mais rapidamente às mudanças. Ainda nesse contexto, a palavra governança ganhou destaque na administração, e a FAB, por sua vez, continuará aperfeiçoando seus processos operacionais, logísticos e administrativos, empregando sofisticados sistemas de TI, corrigindo rumos e resultados, de forma que nossas organizações militares continuem mais focadas em suas atividades fim. Outro objetivo a ser perseguido será o de garantir o aporte de investimentos nos projetos estratégicos que suportam a nossa efetiva atuação num cenário tridimensional fabuloso que é a Força Aérea, na sua chamada Dimensão 22. Temos a certeza de que somente com a incorporação de novas tecnologias, novas plataformas e a capacitação do nosso efetivo é que seremos capazes de controlar, defender e integrar esta fabulosa área de 22 milhões de quilômetros quadrados. Isso nos impulsiona e nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Minha prioridade será de aumentar a qualidade dos nossos cursos, a fim de garantir a formação de profissionais que saibam aliar inteligência multifacetada, comunicação construtiva, trabalhar em equipe e, principalmente, realizar várias tarefas simultaneamente. Cada vez mais precisaremos de pessoas que transformem habilidades e esforço em desempenho e eficácia, que estejam aptos a operar em equipamentos de finas e sensíveis tecnologias, todas estas embarcadas em nossas aeronaves KC-390 e F-139, F-39 Gripen. Plataformas estas que darão especial realce à prioridade conferida à Amazônia e ao Atlântico Sul, regiões que ostentam potencialidades e atraem cobiças que conflitam com os interesses maiores do povo brasileiro. Assim, prosseguiremos conscientes de que o leque de responsabilidade das Forças Armadas vai além das lides puramente castrenses e impõe o engajamento nos grandes projetos desta nação. Nesse sentido, estaremos sempre prontos para interagirmos de forma sinérgica com todos os segmentos verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento do país, sendo um dos vetores da pronta resposta aos clamores da sociedade, pois nossa missão é defender a pátria, garantir os poderes constituídos e, por demanda destes, assegurar a garantia da lei e da ordem. Como parte desta visão, continuaremos a modernizar nosso sistema integrado de controle do espaço aéreo, garantindo a defesa dos nossos céus e a qualidade da prestação de serviços
no principal modal de transporte e meio de desenvolvimento do país, cujos padrões são internacionalmente reconhecidos. De forma especial, é imperioso que empreguemos a melhor de nossas energias em apoio ao homem, à nossa gente, o bem mais precioso que temos, para que cada vez mais tenham, além de moradias condizentes, um real suporte de saúde, trabalhem em instalações adequadas e, principalmente, sejam reconhecidos pela dedicação aos rigores da profissão militar, uma carreira de Estado que detém características únicas e especiais. A esperança, a alegria e as expectativas pronunciam sinais claros de novos tempos, valores distintos e mentalidade diferente, uma outra visão de mundo. Nós somos daqueles que acreditam e apostam no futuro deste país. Por isso, continuaremos a investir na capacitação dos centros de pesquisas, dos campos de provas, das bases de lançamento de veículos destinados ao aeroespaço, delineando, desse modo, a intensa participação do Comando da Aeronáutica no Programa Nacional de Atividades Espaciais. O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, orgulho da FAB e do Brasil, continuará formando profissionais de altíssima qualificação para impulsionar o desenvolvimento de atividades conjuntas dentro e fora do Brasil, no sentido de ampliar a capacitação científico-tecnológica da aeronáutica no campo aeroespacial. A implementação do projeto estratégico de sistemas espaciais trará uma significativa mudança nos conceitos das operações das Forças Armadas. Simultaneamente, permitirá seu uso em aplicações para a sociedade brasileira nas áreas de comunicações, meteorologia, navegação e monitoramento do espaço. Continuaremos a fomentar e priorizar nossa indústria de defesa, gerando empregos e fortalecendo a soberania do país. O A-29 Super Tucano e o KC-390 são exemplos para o mundo da eficiência e do sucesso de parceria da FAB com a Embraer. Da mesma forma, o F-39 Gripe, que será a espinha dorsal da defesa aérea do Brasil, representará o maior salto tecnológico dos últimos 40 anos. A FAB tem se preparado intensamente para receber esses vetores e operá-los no limite de suas potencialidades. As parcerias com Embraer e Saab consolidarão nosso parque industrial de defesa, criarão inúmeros postos de trabalho e dilatarão as fronteiras do conhecimento científico. Essa é a nossa força. Temos orgulho do que fomos, temos orgulho do que somos, mas inquieta-me o que poderemos ser. Pautei minha carreira em uma tríade de distintas atividades. O viés operativo, com longa permanência na aviação de caça, a gestão do tão determinante recurso humano e, por fim, a vivência com o decorrente entendimento da importância da comunicação. O trato operacional indicará o norte para que intensifiquemos o preparo de nossa força, com vistas ao seu pronto emprego. Quanto maior for o zelo com a rigidez e a intelectualidade de nosso efetivo, maior será o retorno para a sociedade que por ele é protegida. Haveremos de continuar incentivando a perfeita relação com a mídia, que tanto contribuiu para a construção da reputação de nossa força nestes 78 anos de existência, criando conteúdos relevantes, pois relevante é a nossa missão, assim como é determinante o papel da imprensa nesta nossa conexão com a sociedade. Meus comandados, resta que nos disponhamos, cada um no âmbito de sua responsabilidade,
a tratar de defender os objetivos maiores da aeronáutica, pois são eles parcela de significado mais do que palpável no interesse do desenvolvimento nacional. Rogo para que todos persigam os itens colimados sem timidez e sem descuido, mantendo suas mentes voltadas para a missão constitucional da defesa do solo que seus pés pisam. Companheiros do meu alto comando, trabalharemos por vezes diante de dilemas teóricos e práticos, enfrentando novos desafios que haverão de se apresentar. Mas tenho a certeza de que o colegiado maior da aeronáutica brasileira saberá alcançar o consenso entre a certeza e a verdade. Excelentíssimos senhores, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior e General de Exército Edson Leal Pujol, Vossas Excelências, a partir da próxima semana, assumirão seus comandos, podendo contar com a certeza de que a Força Aérea continuará empenhada, corajosamente, no tríplice propósito de nossas responsabilidades e que une nossas forças. Uma, colimada para a segurança nacional, outra, voltada para o desenvolvimento, e a terceira, para o bem-estar social. Entendemos que a superposição de nossos empreendimentos e a interoperabilidade de nossas forças, sob a regência do Ministro da Defesa, ao atender às necessidades do primeiro objetivo, a segurança nacional, estarão ao mesmo tempo fortalecendo as do segundo, o desenvolvimento, e, em prosseguimento, realizando o terceiro, o bem-estar social. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva. Ao mesmo tempo em que agradeço a confiança na investidura do cargo maior da aeronáutica brasileira, coloco-me à disposição de Vossa Excelência, em cujos ombros pesa agora a salutar responsabilidade de definir diretrizes para o emprego comum de nossas Forças Armadas. Sabemos que o Brasil tem pressa. Possuímos um excelente instrumento para quem viverá o afã de concretizar objetivos com urgência e precisão. Temos fé no trabalho de Vossa Excelência, gerando assim a esperança que se transformará em perseverança, e esta em bom êxito. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o documento que define a conduta do governo federal nesta sua fase inicial deixa claro que dificuldades irão surgir, seja pelo receio às mudanças, seja pela escassez de recursos, ou mesmo provenientes da reação corporativa ou do inconformismo com um governo verdadeiramente diferente. Entretanto, o próprio documento evidencia que nada disso será suficiente para impedir o avanço do nosso país. Notórias já se tornaram as prioridades que o governo federal dará ao desenvolvimento social, procurando estender a toda a população do país os bens do progresso. Para tanto, a nação continuará precisando que levemos o que falta àqueles que, de outra forma, que não de avião, dificilmente poderiam ser apoiados, quer no atendimento às necessidades básicas, quer na iminência de infortúnios ou calamidades. Por diversas vezes, tivemos a grata oportunidade de constatar a confiança de Vossa Excelência, depositada no elevado propósito que nos anima. Assim, voando nas aeronaves da sua Força Aérea, presidente, ao olhar para baixo, contemplará a imensidão desta terra, que tanto amamos, e haverá de ratificar o seu orgulho de buscar fazê-la tão grande quanto a sua vastidão. Ao olhar para cima, haverá de reafirmar, junto àquele que paira
acima de todos, o seu fiel propósito de que o Brasil continuará sempre acima de tudo. Não há o que temer. Ao meu lado direito, uma mulher forte e inteligente. Inteligente, a minha esposa Eliana. Do outro lado, homens e mulheres, com seus dons e talentos, que juntos iniciaremos agora este desafio de bem conduzir os destinos da Força Aérea nesta missão que ora recebo. Muito obrigado pela presença de todos. Palavras do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa. Inicialmente, queria ressaltar o orgulho que os integrantes do Ministério da Defesa, das Forças Armadas do Brasil e particularmente da nossa Força Aérea Brasileira, pela presença e pelo prestígio do excelentíssimo senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Jair Bolsonaro, e do nosso vice-presidente, General Mourão. Autoridades, senhores e senhoras, no momento em que encerra sua missão como comandante da Força Aérea Brasileira, é dever de justiça louvar o trabalho realizado pelo Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Nascido em São Gabriel, Rio Grande do Sul, em 26 de agosto de 1951, foi declarado aspirante oficial aviador na Academia da Força Aérea em 10 de dezembro de 1975. Realizou com brilhantismo todos os cursos da carreira militar e exerceu diversas funções de destaque. Como oficial general, foi chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Apoio, comandante da 3ª Força Aérea, chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Operações Aéreas, comandante do 5º Comando Aéreo Regional, diretor-geral de ensino da Aeronáutica, comandante-geral de Operações Aéreas e chefe de Estado-Maior da Aeronáutica. Possui mais de 3.500 horas de voo e, ao longo de sua vida militar, foi agraciado com 33 condecorações nacionais e 11 estrangeiras, dentre as quais se destacam a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Militar de Ouro com passador de platina. Feita essa introdução, quero discorrer sobre o seu comando. Ao longo desse período, o Brigadeiro Rossato manteve a instituição totalmente alinhada com os pressupostos do Ministério da Defesa. À frente da força responsável pela área espacial do Brasil, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, garantiu a integração das atividades do setor, indispensáveis para o cumprimento das missões da Marinha, do Exército e da própria Força Aérea. As possibilidades operacionais proporcionadas pelo uso de satélites ópticos de comunicação, radar e geoposicionamento agregaram significativa melhoria na consciência situacional do território brasileiro, algo indispensável para a manutenção da soberania nacional. Soberania essa que se manteve seguro por meio das ações de defesa aéreas desempenhadas pela FAB, em período em que ficou cada vez mais comum
vermos as notícias de aeronaves de caça realizando interceptações de aviões enquadrados por tráfego irregular. Os brasileiros puderam observar na prática que estão mais protegidos contra as ações de tráfico de drogas e de contrabando. Também, no que se refere às nossas extensas fronteiras, o brigadeiro Rossato evidenciou esforços para a região amazônica, além da garantia da integração nacional por meio do transporte de agentes públicos que prestam serviços de saúde e cidadania. O comandante da Aeronáutica deu atenção especial à infraestrutura aeroportuária daquela região. Como bem sabemos, construir pistas não é uma tarefa fácil em localidades de difícil acesso e com um clima que não favorece o andamento de obras. Essas dificuldades, brigadeiro Rossato, foram vencidas. O grande marco do seu comando, a reestruturação da Força Aérea Brasileira, trouxe resultados importantes à instituição, otimizando recursos humanos e financeiros, além de trazer mais eficiência à administração. Outro aspecto relacionado à reestruturação foi a adequação doutrinária. Mais uma vez alinhada com o Ministério da Defesa, a FAB passou a planejar exercícios operacionais que atendessem mais plenamente ao critério da integração. O maior e mais recente exemplo foi o exercício Cruzeiro do Sul, conhecido como Cruzex, que chegou à sua 8ª edição, reunindo não apenas os meios aéreos de diversos países, mas também contando com a participação da nossa Marinha e do nosso Exército. No período do seu comando, também presenciamos importantes avanços na aquisição de novos vetores para a nossa Força Aérea. Em breve, passaremos a contar com o cargueiro multimissão KC-390, que certamente vai atender às necessidades das 3 forças. E também receberemos os caças inteligentes Gripen NG. Ambos os projetos representam um grande ganho operacional na área da defesa brasileira. O seu comando também ficou marcado pela consolidação do conceito da dimensão 22. A sociedade brasileira agora pode compreender melhor a responsabilidade da FAB sobre os 22 milhões de quilômetros quadrados, controlando, defendendo e integrando o nosso país de dimensões continentais. Tenente Brigadeiro Rossato, ao despedir-se da Força Aérea Brasileira, o faça com a certeza que sua tarefa foi integralmente executada e que suas realizações serão recordadas, bem como deverão ser seguidas como exemplo de eficiência e capacidade de reinventar a instituição sempre que necessário para a sua perenidade e melhoria contínua. Desejo que, nessa nova fase da vida, possa desfrutar mais companhia de sua esposa Rosa, de seus filhos Marcelo e Maurício, de seus netos Gustavo e Rodrigo. Parabéns, Brigadeiro Rossato. Missão cumprida. Ao Brigadeiro Bermudes, que assume a cabine de comando da Força Aérea, a nossa confiança. Desejo a você e a sua esposa Eliane um bom voo à frente da nossa Força Aérea Brasileira. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. Convidamos a audiência a posicionar-se de pé. Neste momento, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Bermudes, a tomar posição no dispositivo para o desfile militar.
Estamos acompanhando direto da Base Aérea de Brasília, solenidade de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro participa desta cerimônia. O tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, é o novo comandante da Força Aérea Brasileira. Antônio Carlos Moretti Bermudes, composição e arranjo do primeiro sargento Márcio Renato de Souza e do Hino dos Aviadores, letra do capitão Armando Serra de Menezes e música do tenente João Nascimento. Síntese biográfica do tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Nascido em 9 de fevereiro de 1956, é natural da cidade de Santo Ângelo, localizada no estado do Rio Grande do Sul. O tenente brigadeiro Bermudes é casado e tem 3 filhos. Ingressou na Força Aérea Brasileira em 15 de fevereiro de 1975, tendo concluído o curso de formação de oficiais aviadores em dezembro de 1978. Em 25 de novembro de 2014, foi promovido ao atual posto. É piloto e instrutor de caça e tem 4.000 horas de voo em 12 tipos de aeronaves. Exerceu, entre outros cargos e funções, os de instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior, chefe do curso de Política e Estratégia Aeroespaciais, comandante do 1º do 16º Grupo de Aviação, comandante da Base Aérea de Brasília, adido de Defesa e Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil na França e na Bélgica, chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, comandante da 3ª Força Aérea, comandante do 6º Comando Aéreo Regional, chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Operações Aéreas, diretor-geral de Ensino da Aeronáutica, chefe de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa e comandante-geral do Pessoal da Aeronáutica. Realizou os seguintes cursos acadêmicos: formação de oficiais aviadores, tática aérea, aperfeiçoamento de oficiais, comando e Estado-Maior, política e estratégia aeroespaciais, especialização em comunicação social, pós-graduação lato sensu e MBA executivo em gestão administrativa nível estratégico, havendo também concluído os seguintes cursos operacionais: piloto de caça, líder de grupo, piloto operacional em defesa aérea, piloto operacional em asas rotativas e piloto operacional em transporte aéreo.
Participaram do desfile aéreo 4 caças F-5 da Força Aérea Brasileira. E neste momento, rasga os céus a Esquadrilha da Fumaça. Atenção, senhoras e senhores. Neste momento, retirar-se-á do local da solenidade o excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, a quem serão prestadas as honras militares de estilo. O excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, agradece a presença de todos e os convida para uma confraternização no Salão Nobre, onde os comandantes substituído e substituto receberão os cumprimentos. Está encerrada a cerimônia. Controlar, defender, integrar. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Estamos com imagens ao vivo da Base Aérea de Brasília, onde teve fim, neste momento, a cerimônia de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente a esta solenidade e, neste momento, ele deixa o local para participar de uma confraternização com integrantes da Força Aérea Brasileira e outros militares que participaram desta solenidade. Foi colocado como comandante da Aeronáutica o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, substituindo o seu colega também, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, que comandava a Força Aérea Brasileira até o momento. Nós acompanhamos ao vivo da Base Aérea de Brasília, portanto, a cerimônia de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica ao tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, participaram desta solenidade. Nós ficamos por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.